Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania, um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Hoje temos a honra de receber Vitor Mihessen, coordenador da Casa Fluminense. Vitor será entrevistado por Dulce Pandolfi, Itamar Silva e por mim, Lucas Abreu, os assessores da Universidade da Cidadania. Eu lembro para vocês que estão nos ouvindo que nossos outros programas estão disponíveis nas plataformas de podcast. Dulce, é com você. Olá, Vitor. Aqui é Dulce Pandolfi. Um grande prazer ter você no nosso programa. E eu gostaria de começar a nossa conversa você explicando um pouco para os nossos ouvintes quando e por que foi criada a Casa Fluminense e quais são os principais objetivos, a missão dela, enfim, para você apresentar a instituição Casa Fluminense. Vamos lá, agradecendo aí o convite, Lucas, Dulce, Itamar, prazer, uma honra mesmo falar com vocês aqui, contar um pouco da história da Casa Fluminense, né, nesses 13 anos aí, completos agora em 2026. Então, na criação lá atrás, né, Dulce, em 2013, para lembrar um pouco do contexto ali que a gente vivia, né, no Rio, tinha sido decidido, né, que a gente, enquanto cidade, receberia os Jogos Olímpicos em 16, né, e também os Jogos da Copa do Mundo ali, né. Então, a gente estava com as manifestações também já começando, né, a tomar ruas aí, enfim, pelo mundo, e a gente estava começando a entender também que, né, chegaria no Brasil, e esse desejo de ampliar a participação social, né, nas tomadas de decisão, nas políticas públicas, enfim. E, bom, as pessoas ali envolvidas, inclusive Itamar está nessa fundação também, nesse ensejo, nessa ideia, tinha muitas organizações também, né, fazendo pesquisas, o próprio IBASE, o IET, organizações que estavam ali também, são muitas, né, que inspiram a gente ali em 2013, com mais tempo já, com mais experiência também lidando ali com questões territoriais, né? A gente tem esse Fluminense no nome, né, para falar desse Rio de Janeiro, e a casa, acho que no nome também tem essa perspectiva de acolhimento, né, desses debates, de ser um lugar comum onde esses temas, né, da mobilidade urbana, do saneamento básico, da segurança pública, né, os 3 temas ali que deram origem, né, era uma época que a gente falava, né, e vivia ali o advento ali das UPPs no Rio, sobre a mobilidade, tinha muito isso, né, e estava ali na graduação também a gente rodando muitos dados e narrativas sobre a metrópole, né, então, quando as Olimpíadas, né, como eu falei, os Jogos tinham um olhar muito concentrado, né, para a capital e para uma área restrita, inclusive, né, da capital. A gente queria falar de metrópole, né, da região metropolitana. Eu sou de Realengo, então, né, falar da Zona Oeste, Henrique lá de Caxias, né, de Imbariê, falar da Baixada, né, muitas também pessoas do leste fluminense, pensando a Baía de Guanabara, né, esse saneamento, né, e pensando que a Bahia estava mais uma vez recebendo uma promessa de despoluição. Então, era uma galera ali, né, que Zé Marcelo também, né, Zac faz esse desenho ali inicial de uma organização que pudesse estar envolvida com pesquisa, sim, mas também com mobilização dos territórios, com a comunicação dessas pesquisas, né, de forma a fazer com que esses temas duros, difíceis e complexos, né, sempre para o Rio de Janeiro, que não dá trégua nunca para a gente, pudessem ser discutidos, debatidos, e um olhar especial para as lideranças, né, sociais, para as organizações comunitárias que estavam ali, né, na Zona Oeste, na Zona Norte, na Baixada Fluminense, no Leste, se organizando para pautar
um Rio de Janeiro para além da cidade maravilhosa, né? Da cidade olímpica também. Então, acho que o contexto ali de fundação da Casa Fluminense é meio esse. Enfim, se eu ouvir de tantas pessoas, né? Enfim, da Valéria Pero, que era minha orientadora na graduação, no mestrado também, economia, ela vai contar a partir de um outro prisma, de uma outra perspectiva, de outro ângulo, talvez de outro cômodo dessa casa, mas é isso, todos os cômodos ali se juntando para formar essa visão de Rio de Janeiro que a gente gostaria de colocar no mundo ali em 2013. Ok. Vitor, eu sei que uma das grandes preocupações de vocês é com a questão da formação de quadros, né? Formação de pessoas. Vocês dão vários cursos, inclusive tem um curso que é básico, parece que vocês oferecem todo ano, que é um curso de formação mesmo, né? De formação de políticas públicas. E eu também fiquei sabendo, e achei muito interessante, que parte importante da equipe de vocês é originária desses cursos de formação. Então, eu te pergunto, explica um pouco para os nossos ouvintes como é esse curso, se quiser fazer uma propagandazinha deles, né? E se você também é originário daí, se você vem também disso aí. Eu achei muito bacana isso, quer dizer, vocês aproveitam seus ex-alunos, né, dentro da instituição. Uhum. Sim, o curso de políticas públicas, né, que a gente chama, está na 10ª edição, em 2026, então certamente é parte importante desses 13 anos da casa, né, por também, a partir de um contexto ali, os cursos de gestão pública estavam começando a aparecer, né, no Brasil, e a gente tinha ali um sentimento, bom, eu mesmo, né, saindo do mestrado, o Henrique, enfim, e tantas pessoas, a própria Maria, né, Dulce, Maria Randolph aqui também está nessas discussões ali atrás de como é que a gente podia, a partir desse acesso à universidade que a gente tinha tido, produzir conhecimento que fosse popular, né, fosse capaz também de transformar as políticas, especialmente políticas urbanas ali. Então, a partir também das próprias inquietudes, né, dessas pessoas que estão ali e que, enfim, que vivenciavam, né, os dramas ali desses temas, em especial, que eu falei, de periferias, né, agentes de periferias que queriam, enfim, pautar também, né, formação. E ali tem, na primeira edição ali, que acontece, portanto, em 2016, então, né, no bojo também dos Jogos Olímpicos, e a gente propondo, desde o início da casa, uma agenda pós-jogos, né, que a gente chamava de Agenda Rio 2017. E aí, Tamar, né, a gente teve essa conversa lá atrás, né, da agenda social, que Base, né, Betinho, Tamar, enfim, tinham pensado lá também, quando da outra candidatura, né, do Rio para 2004. Então, era um pouco usando ali os arcos olímpicos, né, para pensar esses temas, esses territórios. Então, a gente montou um curso que, na primeira edição, era essas próprias pessoas, né, do conselho diretivo ali da Casa Fluminense, desse início, a Mariana Cavalcante, acho que é uma pessoa super importante aqui também para ser lembrada, né? Estava ali no IESP, na UERJ, fazendo também um debate sobre políticas públicas, e a gente montou de forma que essas próprias pessoas que estavam propondo a Casa Fluminense, né, para o mundo, dariam, né, aulas, mas nesse formato também de ampliação de participação. Então, eram boas rodas de conversa, né? A gente ocupava ali aquele prédio ali na Glória, na época, e o curso nasce assim. Então, os próprios membros fundadores da casa dão as primeiras aulas e matérias, os alunos são também aí, a gente já chamando, na verdade, participantes, né? Os participantes são pessoas que lideram organizações nos municípios da região metropolitana, então gente também, né, de movimentos sociais,
e que é isso, já na segunda edição, já gente que foi participante, aluno, né, na primeira, passa a ministrar aula na segunda edição e por aí vai, assim, sempre também atualizando, né, se atualizando os debates. Uma coisa que é comum na casa, assim, né, para os projetos que a gente elabora e faz lá, é ter essa perspectiva de uma agenda propositiva para a região metropolitana, né, que tem ali suas políticas públicas feitas, né, por quem vive o cotidiano dela, e então tem um caráter propositivo para além, né, dos diagnósticos que a gente faz também sobre esse território. Então, a Agenda Rio 2017, a primeira edição dela lá em 2014, né, um ano depois da fundação, a gente já elabora, era uma carta, né, de intenções que apresentava a casa também para o mundo, e a cada ano eleitoral, então, cada ano par, né, a gente fazia uma atualização desse texto. Então, o primeiro curso de políticas públicas se dá junto da primeira atualização da Agenda Rio, quando a gente lança, né, a edição de 2016 da Agenda Rio 2017, né, para que vem depois dos Jogos, né, para que caminhos que o Rio deveria seguir, uma vez que os Jogos concentraram investimentos, né, em determinados territórios historicamente já privilegiados. Então, a agenda olímpica ali não estava se colocando como uma agenda de desenvolvimento e de redução de desigualdades, né? Então, a gente faz essa provocação quando lança, e aí já lança também com um debate sendo feito no curso entre as lideranças, lança a Agenda Rio 2017 na sua versão ali do ano dos Jogos. E a sequência disso, Dulce, até chegar, enfim, uma passada rápida, mas até chegar nessa 10ª edição do ano de 2026, portanto, a gente tem esse ciclo, né, esse fluxo de pessoas que estão ali como participantes virarem professores, trazerem novos debates, trazerem novos indicadores, né, novas provocações. Acho que notoriamente nesse caminho também, né, um caminho da casa se tornar mais negra, mais feminina também, ao longo do percurso. Então, traz... E a expansão de territórios, né? Hoje a gente já tem, nesse histórico, tem gente de todas as cidades, né, ali do município. Talvez alguns municípios, né, com menos desses 22 que compõem a região metropolitana, alguns municípios com menos adesão. Inclusive, a gente, ali no curso, a gente percebe assim a região metropolitana efetiva, talvez, né? Que são pessoas que, enfim, se deslocam para o centro da capital, ali um curso semanal, né? Mas que tem essa possibilidade. E aí a casa sempre teve esse lugar de apoiar o deslocamento, a alimentação, né? Dessas pessoas. E a cada ano eleitoral, o curso também é parte dessa atualização da Agenda Rio, que hoje a gente fala, né, de Agenda Rio 2030. Depois que passou 2017, a gente passou a olhar para um horizonte um pouco maior, que era dessa vontade do Rio de Janeiro poder sonhar também, né, sujeitos e territórios ali poderem pensar adiante, sonhar adiante, diante de tantas mazelas e questões, especialmente na condição da vida pública e da política partidária. Então, o que a sociedade civil, né, poderia construir para tornar exemplos, para termos exemplos melhores de lideranças, né, do que aquelas que a gente até hoje, né, convive. Então, um pouco dessa intenção assim desse curso. Tem muita adesão, assim, a gente em média recebe ali. Já começou esse ano o curso? Esse ano, né, então, de 2026, a gente fechou a inscrição com 500 pessoas se propondo ali para as 35 vagas. Então, é sempre uma questão. A gente vê, né, a vontade, a demanda, né, por cursos como esse, que tem, enfim, também tem algumas
alguns outros exemplos assim, né, de organizações próximas e parceiras a gente. A gente faz com essa parceria também com o Grupo Casa, né, lá do antigo IUPERJ, do IESP, como eu falei, da UERJ. E é isso, assim, tem sempre bons debates e as lideranças se formando, se forjando ali. A gente tem, enfim, dezenas, a gente até fez um guia para cursos, né? Como esse, quando chegando na edição 10, a gente preparou um guia, porque a gente tinha visto ali que as pessoas saíam do curso e propunham cursos parecidos nos seus territórios, né? A gente apoiou vários deles. O curso também, quando acaba, a gente abre um edital de apoio às organizações, né? Então, com recurso financeiro ali, né? Já tendo o recurso da troca de conhecimento que acontece lá, mas aí entra um recurso financeiro e a rede da casa, e as pessoas, né, fizeram. Então, né, quando a gente lançou o guia, tinha tido 9 edições no centro do Rio e outras 9 edições espalhadas pela metrópole. Então, em Japeri, em Queimados, em Realengo, né? Eu mesmo estava ali fazendo propondo o curso ali, que gerou a Agenda Realengo 2030, essa agenda que pedia um parque ecológico para o bairro, e é isso, junta-se uma galera ali muito motivada a partir de um curso, fiz novos amigos e amigas de infância ali, a partir do curso que a gente fazia lá aos domingos, né? Hoje, no terreno, né? Onde hoje é o parque. Então, a gente fez esse curso ali, criou a Agenda Realengo e conseguimos o Parque Urbano Ecológico lá, o Parque Realengo. Então, para contar uma dessas histórias, enfim, e a Marcela Oliveira, né? Que foi uma das lideranças desse curso, que no ano de 2025, ano passado, teve essa alcunha de ser a jovem liderança climática do mundo, né? Para a ocasião da COP30 de Belém. Então, para contar uma história, claro que eu vou puxar aqui para o meu território, para o meu lugar, mas para contar um exemplo de uma história a partir do curso, né? Ela tinha feito o curso do centro do Rio e depois fez o curso, né? Já organizou o curso em Realengo, e aí nessa luta também se forjou com várias outras pessoas e espaços também em movimento junto, né? Mas conseguimos ali o parque, esses espaços, né, de participação cívica e de liderança ali que Marcelo ocupou e que tantas outras pessoas que fizeram o curso ali também ocuparam. Bacana, né? E é muito bom, né, ver o trabalho dando frutos, né, dando novas crias, né? Coisa boa, né? Parabéns. Sim. E o Rio de Janeiro é um tremendo desafio, né? Você fazer qualquer coisa aqui nesse território, realmente, eu acho que é um dos mais difíceis, né? Mas eu vou passar para o Itamar, que vai continuar a conversa com você, viu? Obrigada, Vitor. Obrigado. Diga lá, Itamar. Olá, Vitor. Salve, rapaz. Que prazer estar aqui conversando com você. Muito, muito legal mesmo. Eu que estive lá no início, né, um pouco da criação da casa, e é muito interessante ver, né, essa projeção, esse agigantamento da casa, num bom sentido, né, um pouco de que ela se confirma como uma instituição importante, uma iniciativa importante na construção de redes, né, e redes a partir desse diálogo direto com o território. Mas, assim, na verdade, o que eu quero destacar aqui é que a Casa Fluminense surge num momento muito especial do Rio de Janeiro, né? Do Brasil, mas do Rio aqui especificamente. A gente tem aqui uma efervescência em que os movimentos sociais, a base, né, dessa cidade está se movimentando um pouco a partir tanto das manifestações a partir, né, de 2013, aí, mas também toda a agenda das grandes eventos que iriam acontecer no Rio de Janeiro. Então, a Casa nasce exatamente com essa proposição de pensar a região metropolitana. Isso foi uma inovação, porque
e eu estou falando, eu venho do movimento favelas, eu estava defendendo muito a questão da favela, né, o Rio de Janeiro, e a Casa Metropolitana cola a questão do nome Fluminense, mas já porque tinha esse compromisso, esse comprometimento de pensar a cidade na sua integralidade, né, a sua expansão também. Eu acho que esse é um diferencial importante, e eu queria só confirmar com você se é isso mesmo, né, se é só uma percepção minha. Eu acho que a Agenda 2030, você já falou muito disso, mas eu acho que vocês e a casa sempre trabalhou com uma coisa muito propositiva, sempre pensando, né, um pouco, olhando um pouco para frente. Quando lança a Agenda 2030, né, a partir da 2017, etc., etc., mas eu acho que vocês chegam mais longe. Eu tive contato recentemente com o pessoal de São Gonçalo, e aí eu queria que você um pouco explorasse esse espalhamento da Casa Fluminense e um pouco nesse seu propósito de consolidar uma reflexão sobre, né, essa região metropolitana do Rio de Janeiro. E eu fiquei muito bem impressionado com um exemplo que eu encontrei em São Gonçalo, né, de pessoas a partir, né, eu não sei se é a partir do curso, mas um pouco de iniciativa em que a Agenda 2030 se faz presente ou como referência, né, de articulação e organização dessas pessoas aí em São Gonçalo. Por que eu destaco isso? Porque essa é uma dimensão bastante desafiante para o movimento de uma forma geral, né, o movimento social, incluir exatamente essa dimensão, né, do Rio de Janeiro no nosso olhar, na nossa reflexão sobre a própria cidade. Então, incorporar São Gonçalo, incorporar essa dimensão, né, do outro lado da Bahia, eu acho que vocês, e a Casa Fluminense, está fazendo um trabalho bastante interessante. É isso mesmo, né? Isso se confirma ou não? Ou eu estou viajando, né? Eu estou só falando a partir de uma percepção, né, do que eu estou vivendo nesse momento. E também você trouxe a questão da Agenda Realengo, é muito interessante, né? Porque como é que esse tema do subúrbio carioca, né? Que ele entra sempre meio de lado, e a Casa Fluminense pega isso de cheio, né? E incorpora isso como essência, como estruturante da própria ação da casa. Eu acho que é legal se você puder explorar um pouco mais, você já falou, tá? Mas eu explorar um pouco mais esse desafio e esse exercício que a Casa Fluminense vem fazendo, e um pouco a contribuição disso na formulação, né, de uma reflexão sobre a cidade que a gente quer, sobre o Estado que a gente quer, né, e os limites dessas relações. Meio confusa a minha pergunta, mas é porque eu acho muito importante reforçar essa dimensão, né, em que a casa, desde o início, se colocou, se propôs e vem realizando. Obrigado, Tamar. Assim, enfim, já falei várias vezes, mais uma oportunidade aqui de dizer que sou sou fã de vocês aqui. Então, para, assim, e falar da casa sempre muito, muito bom, assim, é sobre um compromisso mesmo, assim, um compromisso de vida, mas para juntar até do bloco anterior, né, de Dulce perguntando sobre as formações, a equipe da casa hoje tem, isso, boa parte dela, eu diria que a maioria das pessoas que estão hoje, e a maioria feminina e negra, como eu falei, passaram pelo curso, né, então passaram por essa formação, claro, hoje, enfim, dirigem, né, conduzem o curso, conduzem a casa também, né, então a gente tem ali nossas coordenadoras ali maravilhosas, e que vão certamente seguir esse fluxo e tem esse compromisso também, né, com o Rio de Janeiro metropolitano. Então tem gente de São Gonçalo, de Niterói, gente da Zona Norte, da Zona Oeste, da Zona Sudoeste, agora denominada Sudoeste também, mais recentemente. Então, uma equipe diversa também nesse sentido territorial, né? Território é muito importante para a gente. E, enfim, para mim, em particular, eu sou, assim, bairrista mesmo e gosto muito de pensar Realengo.
eu tenho pensado nisso, assim, né, quando esses sonhos se tornam realidade ali do parque, né, que é um sonho antigo ali, que, enfim, gerações, enfim, inclusive da minha família, né, e de amigos ali de muito tempo, sonharam e a gente conseguiu realizar. Eu passei também a acreditar, e sei que, né, você, Itamar, também tem essa visão ali do Santa Marta, né? Porque eu acho que quando a gente, enfim, mobiliza, articula, cria, né, gera informação, vai para a mídia, né? Não à toa o parque ganhou o nome da repórter, que eu fui ao programa dela algumas vezes para reivindicar o parque, né? A Suzana Naspolini, que ia lá com o seu calendário fazer o que a gente busca fazer de outras maneiras, mas a incidência política, né? A incidência pública, com uma demanda ali dos moradores e moradoras daquele espaço. Então, assim, do futuro e como será o amanhã, eu não sei responder necessariamente ainda essa parte, mas, enfim, certamente, né, com compromisso com o meu bairro, enfim, com a minha família e também com quem está nessas lutas aí no cotidiano, e que a casa, né, pôde apoiar. São 21 agendas locais hoje, né? Então, 2026 aqui, 21 agendas locais. Até quando eu escrevi esse número aqui, me lembrei que, claro, uma inspiração para a gente também é a Agenda 21, né? E que tinha ali os ODMs e tinha essa coisa da virada do milênio lá atrás, e a gente se pautando também numa data, né, de 2030, para ter esse horizonte, como eu falei, dos ODS, agora, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também esse horizonte temporal, né, com essa década da ação para chegar em 2030 ali com alguns desses sonhos realizados também. Então, são 21 territórios, né? Às vezes são bairros, como, né, Realengo, às vezes são municípios, como eu falei de Japeri, você citou São Gonçalo, e que produzem ali suas próprias propostas, né? No ano eleitoral isso fica um pouco mais evidente, mas no ano seguinte também é um ano de monitoramento, né? E de trabalho também para a criação de projetos de leis, para a criação de queimados, né? Para a criação de conselhos em queimados. Eles criaram o Conselho da Cidade também a partir da Agenda Queimados de 2030, né? Não existia um espaço, né, cívico de participação da sociedade civil, e aí a galera que se juntou ali na agenda teve muito a ver com a pandemia, mas também teve muito a ver com o curso da casa, que as pessoas se conheceram ali, as lideranças do próprio município, né, às vezes tinham na casa ali um lugar do encontro, então criaram essa agenda lá, pedindo um espaço de participação, né, como o Conselho da Cidade, aí presidem o Conselho, estão lá atuando, então, para dar mais algum exemplo desse compromisso, dessas pessoas que têm esse tino, essa vontade, esse desejo e essa oportunidade, né, essa possibilidade, porque quando a gente fala, enfim, dos problemas de mobilidade do Rio de Janeiro, para você acessar o centro, e como que, né, esse foi um tema meu particular de pesquisa, mas que foi coletivo também para o início da casa, né, quando a gente trouxe lá o dado, você vai lembrar, de 2 milhões de pessoas que saem da Baixada, de São Gonçalo, da Zona Oeste, da Zona Norte, para acessar as oportunidades do centro do Rio de Janeiro, oportunidade de emprego, de lazer, de estudo, né? 2 milhões todo dia, né? Então era um Réveillon por dia, como a gente falava, e ter sempre essas formas de comunicar, né, para falar né, de problemas muito duros, de questões muito difíceis, mas que também faz a gente pensar, bom, a gente consegue enxergar o problema, coloca mais dados, indicadores para formalizar, né, o que são os problemas, mas a perspectiva propositiva que Itamar tocou, que é o foco. Beleza, então o que fazer, né? Eu levo 1h30 para chegar no centro de Realengo, e, né, do centro de Realengo para o centro, então 3 horas por dia, isso é 1 mês por ano, o que isso afeta, e aí falando de mim, que nem sou o corpo e a pessoa que vai sofrer com as maiores mazelas. E aí acho que é o ponto que a gente
virou da teoria de mudança da casa, né, nesses últimos anos, de falar a partir da ótica de justiça econômica, justiça racial, justiça de gênero e justiça climática. Então, as agendas que estão saindo agora, elas vêm cortadas a partir desses eixos, né? Então, a gente transformou um pouco ali, atualizando, né, 10 anos depois, a teoria de mudança da casa para focar nesse compromisso, né, com o alcance dessas justiças, né, do alcance desses direitos, para ampliar esses acessos, né, as oportunidades. Ô, Vitor, eu vou deixar essa conversa, com o que ouvindo, a gente ficaria muito tempo. Eu vou passar logo para o Lucas fazer a pergunta complementar, porque a outra pergunta que eu queria fazer, você já respondeu um pouco, seria o papel da casa nessa conjuntura política de 2026. Eu vou só fazê-la para, se você quiser depois arrematar de alguma forma. A gente vai estar enfrentando um ano bastante difícil, vai ser cada vez mais complicado, mas tem uma realidade que todos nós estamos chamados a responder. Então, a casa, né, com esse papel dela de monitoramento de políticas públicas, certamente está pensando sobre isso também. Então, a pergunta era um pouco o que vocês estão desenhando, pensando nessa perspectiva. Eu te agradeço muitíssimo, ficaria te ouvindo aqui muito mais, hein? Tá bom? Obrigado, Vitor. Vitor, eu queria então, são 13 anos, né, de existência da Casa Fluminense, eu queria que você fizesse um balanço do trabalho até aqui, das atividades, né, que você, tanto da parte da Casa Fluminense quanto do entorno, né, do que foi afetado por ela e que a afetou. Você consegue fazer esse balanço para a gente? Vamos lá, vocês, né, pedindo para eu falar dessa instituição aí que eu tanto amo e que ajudei a criar, mas para não nem romantizar, né, e nem também tomar muito tempo, acho que também convidar as pessoas, né, que estão ouvindo para conhecer os materiais. Ali a gente acabou de reformular o site da casa, casafluminense.org.br, muita coisa, né, na internet ali, nas redes sociais, da Casa Fluminense. Então, também é isso. Vou para um viés da síntese aqui, que a gente gosta também, mas é difícil às vezes de segui-lo. Eu acho que tem, Lucas, assim, uma mensagem, né, que a Casa coloca ao longo desses 13 anos, que enfim, mas delas já falei aqui, mas de que é possível, sim, participar, né, da vida pública sem necessariamente estar em espaços eletivos, né, e candidaturas, e também é possível ter candidaturas melhores do que a gente tem tido ao longo desses anos, né? Então, a gente falou aqui do curso de formação, acho que, né, não é um curso voltado para candidaturas, mas certamente já teve algumas, né, pessoas eleitas ali que passaram pelo curso, mas certamente o fortalecimento das lideranças comunitárias que estão, né, nos seus territórios. Acho que o país, né, e, enfim, o mundo, certamente, mas na pandemia que a gente viveu, viu ali, né, o poder das redes de apoio, das redes de solidariedade, das comunidades, né, assim, e muitas das práticas, né, que a gente tem no terceiro setor, nas organizações de sociedade civil, que foram, inclusive, enxergadas, eles inspiraram, né, das práticas dos governos, né? Então, quando a gente se mobiliza ali, faz card, propõe agora, né, um Pix para ajudar as organizações locais, mas pensando, né, que, enfim, a concentração de recursos pode ser melhor, né, distribuída, e se a agenda é para desenvolver, se a agenda é de qualidade de vida, eu acho que a Casa consegue encorajar, né, essas lideranças e também dar mais possibilidades, né, mais argumentos, mais retóricas ali de incidência, de influenciar, né, o campo público. Então, acho que é um pouco também para juntar as perguntas, né, os anos eleitorais, né, sejam eles municipais ou estaduais, enfim, são anos-chave para a gente por essa disposição de fazer propostas, né,
sem estar atrelado a nenhum partido, sem estar vinculado a nenhuma candidatura. Então, o debate de quem vive, de quem quer fazer esse debate sem necessariamente os interesses, né, de candidatura ou de poder nesse sentido, mas é uma coisa que o Edu falava, né, Edu Alves também, um dos fundadores ali da casa, que é isso, poder público também pode ser entendido, né, como a sociedade fazendo parte dele. Então, a gente costuma usar essa expressão, falar poder público para o primeiro setor, né, para os governos, prefeituras, enfim, mas é o poder que a gente tem de influenciar e de transformar. E, enfim, no sistema em que a gente vive, dele ser, de fato, essas lutas serem, de fato, o nosso trabalho também, né, nossa forma de existir, de resistir com aquilo que é compromisso, né? Para usar a palavra aqui que Tamar trouxe. Então, eu acho que um balanço, né? Enfim, eu vou me valer muito dos materiais da casa, né? Pedir para os ouvintes também, né, baixarem ali, visitarem, né, os mapas da desigualdade. Esse ano de 2026 a gente faz, né, mais uma edição do mapa da desigualdade. Ficamos ali na expectativa dos dados do censo, mas também a gente fez uma inovação, além das agendas locais, que eu diria, né, de propor a partir dos territórios, mas de diagnosticar também a partir dos territórios, que é a geração cidadã de dados. E aí eu acho que esse é um tema também, uma mensagem, né, que a casa reitera ali, que a gente pode também produzir, né, nossos diagnósticos. A gente faz, para dar um exemplo que é muito importante, né? A gente faz o custo da tarifa no orçamento familiar a partir dos alunos do curso, né? Então, as pessoas de cada município dizem quanto é o ônibus em cada município, a gente divide pela renda e aí vê ali o custo proibitivo que o transporte se coloca para o deslocamento, para o ir e vir das pessoas, né? E a gente participou lá em 2000, desde o início da casa, no movimento que colocou o transporte na Constituição Federal, né? No artigo 5º ali, de dizer que é um direito social básico, junto com saúde e educação. Então, a gente faz todos esses indicadores e dados, coisa que certamente, enfim, o governo do Estado poderia e deveria fazer, né? Quando a gente ouve falar do CEPERJ, de todas as questões e polêmicas desse órgão que devia estar produzindo estatística, né? E fazendo isso que aí a casa se coloca nesse lugar também, nessa lacuna, né? De produzir, mas produzir a partir, né, dessas pessoas, dessas lideranças, dessas organizações. Então, acho que escolhendo aqui algumas mensagens, mas certamente se você ouvir outras pessoas da equipe, outras pessoas dessa história aí que eu citei, vão te trazer outras nuances, e acho que a casa é isso, né? E de onde a gente olha, de onde a gente está, e certamente é isso, vou querer olhar para casa aí com os melhores olhos e as melhores perspectivas adiante aí, enfim, que 2030 a gente tenha essas visões que foram colocadas ali pelos territórios, esses sonhos, né, realizados. Nossa, Vitor, muito, muito obrigado. Obrigado aí pela conversa, foi muito bom papo sobre a Casa Fluminense. Obrigadão, Vitor. E aqui eu deixo o espaço, né, para você fazer sua despedida aí, fazer o jabá, anunciar qualquer outra atividade da Casa Fluminense. Aqui o espaço está aberto, para iniciativas que nem essa. Não, agradecer demais vocês, assim, enfim, foi ótima conversa, assim, como eu falei, né, são pessoas aí, iniciativas inspiradoras que fazem também a gente seguir, né, motivado a fazer, e pessoas também, né, pessoas, organizações. Se fosse fazer um chamado, Lucas, enfim, sabendo aí que podcast pode ser ouvido, né, qualquer dia e hora, Dulce, mas a gente, no meio do ano, né, sempre faz o Fórum Rio. O
Fórum Rio é esse grande encontro dessa rede da Casa Fluminense. A gente já tem data e local para esse ano, então 20 e 21 de junho, na Penha, então com todos os sentidos de estar na Penha, fazendo um debate sobre como a gente gostaria que o Estado estivesse lá no território, que são as agendas. A gente vai ter o lançamento da Agenda Penha 2030 lá, assim como várias outras agendas, né, de vários municípios e territórios da região metropolitana. Então, é um final de semana de um festival de políticas públicas, né? O último foi em Realengo, foi maravilhoso, foi o melhor de todos até agora. Espero que o próximo seja o melhor. Realengo está no coração, né, Vitor? Com certeza. Mas deixando o convite, já falei aí das redes, né? @Casa Fluminense, então, né, a galera pode conferir tudo lá e agradecer, gente, vocês, assim, o espaço. Falou. Obrigadão. Obrigado, Vitor. Abração. Tchau. Tchau, tchau. Este foi o Rádio da Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ. A produção é de Dulce Pandolfi e Itamar Silva. A edição é de Lucas Abreu. A Universidade da Cidadania é parte do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Não deixe de acompanhar as nossas atividades. Até a próxima!